teoria unificada do todo tem uma tarefa monumental pela frente. Deve unir os elementos mais estranhos da mecânica quântica e da relatividade, as regras na macroescala e na microescala, o que é realmente difícil de fazer, porque estão acontecendo coisas muito estranhas no mundo quântico. Incerteza, quantos, superposições. Então, vamos começar por aí. Depois do meu último vídeo sobre este tema, recebi muitíssimos comentários de todos vocês ansiosos por ouvir a minha opinião sobre a resposta para tudo. Afirmei da última vez que acredito que alguma forma de teoria de cordas oferecia a melhor oportunidade para uma teoria unificada do todo. É hora de mostrar a vocês quanto trabalho pesado as cordas podem fazer em escala quântica. Sou Alex McCohen e você está assistindo Astram. Embora eu não pretenda ter resolvido as matemáticas da teoria, acredito que idealizei um modelo que une todos os fenômenos. As matemáticas da física quântica superaram rapidamente a sua compreensão de por que as coisas que observamos acontecem. Tentemos ajudar a compreensão conceitual a se atualizar. Como eu disse no meu último vídeo, tudo começa com as cordas. Vamos analisar algumas propriedades de uma corda vibrante. Isso nos ajudará a ver por que elas se prestam aos princípios quânticos. Precisamos começar com essa primeira palavra, quanto. Em poucas palavras, quanto deriva da mesma raiz que a palavra quantidade. É o estranho princípio de que, numa escala suficientemente pequena, o universo parece funcionar em quantidades discretas, em vez de operar numa escala contínua. Isso é um pouco contraintuitivo, como muitas coisas na mecânica quântica. Então, vamos ilustrar o que queremos dizer com um exemplo. Se você está correndo, eu poderia pedir-lhe para reduzir sua velocidade pela metade. Você poderia reduzir sua velocidade pela metade uma e outra vez e outra vez. Há um limite para a quantidade de vezes que você pode reduzir essa velocidade pela metade. Embora você pudesse ter dificuldades com a precisão necessária para fazer isso na física clássica, não há razão para que você não pudesse continuar reduzindo sua velocidade pela metade indefinidamente, já que não há limite na quantidade de vezes que você pode dividir um número por 2. Sempre há um número menor. No mundo quântico, isso não é assim. Quando se trata de níveis de energia, momento e outros atributos, quando você alcança um número suficientemente pequeno, descobre que o universo não funciona numa escala contínua, mas sim em quantidades discretas. Um elétron em um átomo de hidrogênio pode ter exatamente menos 3,6 elétron-volts de energia, ou pode ter menos 3,4 elétron-volts, mas sob nenhuma circunstância pode ter um nível de energia entre esses valores. Isso foi demonstrado experimentalmente. Uma teoria do todo deve fazer uso de uma geometria do universo subjacente que esteja fundamentalmente quantizada. O conceito de algum tipo de rede de cordas se encaixa bem com essa descrição, particularmente quando as ondas estacionárias transversais e os harmônicos são introduzidos. Ao pinçar uma corda de guitarra, pode-se formar uma onda estacionária que tem um pico ou 2, mas não um valor intermediário. Isso se deve ao fato de que os harmônicos são formados por uma combinação de ondas que viajam ao longo da corda em uma direção, ressoando perfeitamente com as ondas que viajam na outra. Se a velocidade ou a frequência das ondas não se alinharem perfeitamente, as duas ondas finalmente se interromperão entre si, o que provocará o colapso da onda estacionária. Somente as ondas com a quantidade certa de velocidade e energia podem criar ondas estacionárias em uma corda determinada. Assim, imediatamente temos um espelho interessante da nossa observação, de que as partículas subatômicas
têm momentos e níveis de energia quantizados. O mesmo acontece com as ondas estacionárias nas cordas. O próximo ponto interessante a ser observado sobre as ondas é que, ao combinar a sequência correta de ondas senoidais, você pode criar qualquer padrão de onda que desejar. Isso é útil para criar a rica complexidade de um universo. Este princípio matemático foi descoberto pela primeira vez por Jean-Baptiste Joseph Fourier, um matemático francês, e é muito útil no estudo da transferência de calor e das vibrações, já que também funciona ao contrário. Qualquer onda pode ser decomposta em um número de ondas senoidais constituintes. Quando duas ondas tentam ocupar o mesmo lugar, elas se amplificarão se ambas estiverem subindo ou ambas descendo, mas se anularão entre si se estiverem em oposição. Isso pode resultar na formação de todo tipo de ondas. Ondas quadradas, ondas intermitentes e até mesmo ondas que têm um único pico e são planas em todas as outras localizações. Isso se torna mais fácil de fazer quanto mais ondas você tiver para superpor. Esta é uma observação interessante, pois ajuda a responder a uma pergunta importante que qualquer teoria do todo deve ser capaz de responder. De onde vêm as partículas? Quando digo partículas, não me refiro especificamente a moléculas ou átomos, mas sim aos componentes que formam esses objetos. Os átomos se dividem em prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons se dividem em quarks, e há leptons e bósons. Sem necessidade de entrar no que são exatamente todas essas coisas, ou por que tem alguns dos nomes estranhos que tem, ou seja, quem decidiu chamar um quark de estranho, encantado ou fundo, basta dizer que vem em muitos sabores diferentes. Estes são os blocos de construção mais pequenos da realidade que conhecemos até agora. Por que existem? Bem, em um modelo que utiliza cordas, são a ascensão e a queda de uma onda. Isso coincide com a observação de Einstein de que a massa e a energia eram essencialmente o mesmo em diferentes formas, como se estabelece em sua equação. E igual a mc ao quadrado. Uma onda é o movimento da energia. A massa também pode ser isso. Quanto mais estreito é o pico da onda, mais definida está uma partícula em termos de sua localização nessa corda. Poderias discordar da ideia de que ambas as ondas representam a localização de uma única partícula. No entanto, curiosamente, isso coincide com outra faceta importante das partículas. Às vezes, são um pouco vagas sobre onde estão exatamente no espaço. Se sabes muito sobre mecânica quântica, é provável que tenhas ouvido falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Esta é a ideia de que não podemos conhecer o momento e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Obtemos uma aproximação decente em grande escala. É bastante fácil ver onde estás e para onde vais. Mas em níveis suficientemente pequenos, isso torna-se impossível de fazer. Quanto mais precisamente sabemos onde está um fóton, menos informação temos sobre o seu momento e vice-versa. Isso não se deve apenas a termos mais técnicas para observá-los. Aparentemente, esta é uma verdade fundamental. No entanto, se pensarmos nas partículas como a soma de muitas ondas sobrepostas, isso de repente faz muito mais sentido. Dê uma olhada nesta onda. Ela está perfeitamente definida em termos de para onde se dirige. Mas se considerarmos os picos desta onda como a localização da partícula subatômica, ou pelo menos a possibilidade de que a partícula esteja nesta localização, há muitos lugares onde ela pode estar. Assim, para esta corda dada, temos um conhecimento perfeito quanto à sua velocidade e direção, mas estamos incertos sobre a sua posição no espaço de corda dado,
perfeitamente em linha com o princípio da incerteza de Heisenberg. Se fizermos convergir várias ondas diferentes em um único ponto, podemos aproveitar o truque matemático de Fourier para cancelar alguns dos picos da nossa onda. Quanto mais ondas adicionamos que vêm de diferentes direções, mais a nossa partícula se define no espaço. Mas olha para a nossa partícula agora. Quantas cordas a atravessam? Cada uma delas é uma linha vetorial separada, que representa o momento em uma direção diferente. Já não é tão possível determinar para onde esta partícula irá a seguir, já que há várias opções que poderiam ser verdadeiras. Fixar perfeitamente uma partícula, em termos da sua localização, requereria linhas vetoriais, que poderiam levar a qualquer parte. Isso começa a entrar em um território onde você precisaria de informações de todo o universo, antes que uma única partícula pudesse ser verdadeiramente resolvida em termos da sua localização no espaço e no tempo, o que é um pouco de dor de cabeça. Talvez o universo se vire com aproximações próximas, na maior parte do tempo, até que alguém olhe de perto. Para este modelo, devemos descartar o nosso conceito de partícula como um objeto localizado, mas em vez disso, as definimos como a convergência de diferentes ondas que se unem em um único ponto e depois divergem novamente. Esta divergência não nos parece correta. Nos incomoda a ideia de que as nossas partículas só existam realmente em um dado momento e se dissipem depois. No entanto, aqueles de vocês familiarizados com o experimento da dupla fenda que cobri em um vídeo anterior, reconhecem que isso coincide de maneira surpreendente com outro resultado experimental estranho. Um único fóton liberado de um emissor e que passa através de duas fendas, de alguma forma passará por ambas, interferindo consigo mesmo na sua viagem. O fóton chega ao detector distante como uma única partícula novamente, o que indica uma nova convergência nesse ponto. Mas ao enviar muitos fótons ao longo deste caminho, fica claro que a interferência está ocorrendo no espaço intermediário. O fóton parece partir como uma partícula e chegar como uma partícula, mas no espaço intermediário adquire as propriedades de uma onda propagadora que ondula. Já começamos a ver como alguns dos aspectos mais estranhos do mundo quântico se encaixam com a ideia de que as cordas transportam ondas de energia. Mas esta é apenas a primeira parte do meu modelo. Para ver realmente o quanto uma teoria coincide com o universo que nos rodeia, precisamos explorar o movimento das partículas através do tempo e do espaço, para compreender melhor o emaranhamento e as superposições. E para fazer isso, precisamos explorar como as cordas levam à gravidade, à dilatação do tempo e a outros princípios da relatividade em escalas maiores. Precisamos ter um conceito claro de como o tempo funciona. Meu modelo o acomoda, mas você terá que esperar até o meu terceiro vídeo desta série para explicá-lo completamente. Enquanto isso, você concorda com o que eu disse até agora? Há outros aspectos da mecânica quântica que você acha que se adaptam ou não se adaptam ao conceito de cordas? Deixe um comentário na descrição abaixo para me avisar. Você foi hackeado. Essas 3 palavras podem ser o golpe mais forte. Quando as lê, qualquer sentimento de segurança se desfaz. Sejam suas mensagens pessoais, suas senhas de redes sociais, seus dados bancários, os arquivos de sua empresa ou qualquer coisa, as consequências de mensagens que antes eram privadas se tornarem públicas são uma sensação horrível, com consequências potencialmente nefastas. Portanto, não é de admirar que a criptografia, verdadeiramente inquebrável, seja uma tecnologia tão cobiçada. E a China pode estar liderando o caminho para isso. Como?
Tudo graças a um pequeno satélite chinês, a um experimento que quebrou recordes e a uma nova e tentadora tecnologia, uma que se baseia naquela palavra mágica, quântica. E segundo os cientistas, o método que a China usou, a distribuição de chaves quânticas, promete ser inquebrável, devido aos princípios fundamentais da própria física quântica. Mas o que está realmente acontecendo por trás de todo o alarde? Estamos realmente no amanhecer de um segredo impenetrável para sempre? Ou será essa enigmática palavra quântico a morte dos segredos? Eu sou Alex McCowan e você está assistindo a Astram. Junte-se a mim hoje enquanto dissipamos a escuridão e o mistério em torno da nova era dos satélites e da comunicação quântica e revelamos exatamente como a criptografia quântica pode mudar nosso mundo para sempre. Os truques para manter nossas mensagens em segredo existem há milhares de anos, quase desde que os humanos tiveram segredos escritos. Por exemplo, Júlio César usou uma cifra em suas mensagens, para que parecessem um disparate ininteligível para um inimigo. Mas seus generais ou amigos que conheciam o truque podiam decodificá-las facilmente. A ideia que César usou era simples. Para cada letra do alfabeto, ele simplesmente substituía a letra, por outra letra, um número determinado de lugares mais acima ou mais abaixo no alfabeto. Por exemplo, se ele movesse tudo 3 espaços para a direita, então o A se tornaria D, o B em E, e assim por diante. O X daria a volta no alfabeto para se tornar A. Dessa forma, César podia manter informações vitais em segredo, codificando frases como esta. Mas enquanto você soubesse o número de lugares que ele movia as letras, neste caso, 3 para a direita, então você poderia mover facilmente tudo para trás, para revelar a verdadeira e importante mensagem. Astram é legal. Neste caso, essa única peça de informação, 3 para a direita, é a chave que permite desbloquear a cifra. E a cifra tem usado este mesmo conceito essencial desde então, embora com um pouco mais de complexidade. Infelizmente, esta cifra tem uma fraqueza óbvia. Não há muitas letras no alfabeto, apenas 26. Então, se você encontrasse uma mensagem cifrada com a cifra de César, poderia tentar mover tudo uma vez, depois 2 vezes, e assim por diante, até que as palavras começassem a fazer sentido. No máximo, só precisaria tentar mover letras 25 vezes, e poderia decifrar o código de César. Levaria apenas alguns minutos para saber se você estava no caminho certo. Este método de hacking de cifra é conhecido como ataque de força bruta, fazendo suposições sobre a chave repetidamente até que a cifra seja decodificada aos seus pés. É uma estratégia válida, desde que não haja muitas opções sobre qual poderia ser a chave. É claro, os especialistas em cifra ao longo dos anos idealizaram formas cada vez mais complicadas de misturar as letras para que fosse cada vez mais difícil decifrar por força bruta. Por exemplo, por que manter todas as letras do alfabeto em ordem? As cifras de palavras-chave não se preocupam com isso. Este segundo tipo de cifra funciona simplesmente decidindo uma palavra-chave e depois colocando o resto do alfabeto em sua ordem normal, depois dessa palavra-chave. Usar a confusão resultante como ponto de partida da sua cifra significa que um decifrador de códigos nunca poderá quebrar seu código simplesmente movendo tudo. Agora eles precisam saber a palavra-chave, ou não. Tecnicamente, com paciência suficiente, este tipo de cifra ainda é decifrável, mesmo sem a chave. É claro, existem aproximadamente 43 septilhões de formas em que você poderia reorganizar o alfabeto, o que naturalmente levaria muito tempo para tentar cada opção individualmente. Se você tentasse uma disposição,
levaria mais tempo do que a história do universo. Mas ainda é tecnicamente decifrável por força bruta. Se você encontrar uma maneira de acelerar este processo de adivinhação, levaria muito tempo para os humanos fazerem algo assim. Mas uma vez que o computador foi inventado no início do século XIX, as cifras que não eram robustas o suficiente podiam cair diante dos computadores, que faziam suposições muito mais rápido. Se um humano adivinhando é como um martelo batendo na porta, os computadores são como martelos pneumáticos. As CPUs modernas podem realizar milhares de milhões a trilhões de cálculos por segundo. Embora ainda levasse muito tempo para um computador decifrar uma cifra de palavra-chave, os trilhões são muito menos do que os septilhões. Afinal, este tempo pode ser consistentemente reduzido ao utilizar mais poder computacional. Existe o temor de que agências governamentais como a CIA tenham supercomputadores secretos com CPUs ilimitadas que abusam da força bruta para decifrar as mensagens. Para combater isso, a criptografia moderna já não se baseia especificamente em cifras. Em vez disso, muitos tipos de criptografia, como os sistemas criptográficos RSA amplamente utilizados, baseiam-se em problemas matemáticos complexos, para os quais não existe um algoritmo conhecido que um computador possa usar para resolvê-los. RSA funciona pegando dois números primos massivos e multiplicando-os entre si. O número resultante, chamado módulo, é parte da chave pública que é compartilhada com outros. Para desbloquear a criptografia, um hacker precisa saber quais dois números primos foram usados para criar o módulo, e não há uma maneira fácil de fatorá-lo em seus números primos. Mesmo um supercomputador teria dificuldades. Em última análise, o princípio por trás da criptografia aumentou em complexidade, mas principalmente funciona sob a mesma ideia básica. As mensagens são confundidas, misturando-as de acordo com algum tipo de regra. E se você possui uma determinada chave, a mensagem pode ser decifrada. Tecnicamente, essas mensagens podem ser decifradas por métodos de força bruta, mesmo sem a chave. Mas as chaves se tornaram tão complexas que, mesmo com potentes supercomputadores, os métodos de força bruta supostamente levariam milhares de anos para serem eficazes. Então, nossas mensagens estão seguras? Não. Porque há um ponto de vulnerabilidade. Se você quer decodificar uma mensagem criptografada, o remetente da mensagem ainda deve lhe dar a chave. Se esta chave pode ser interceptada, a criptografia pode ser desfeita sem a necessidade de métodos de força bruta. E assim passamos para a criptografia quântica e o que a China acaba de conseguir com o satélite Mícios. Durante 4 décadas, os cientistas teorizaram sobre um método para enviar chaves de criptografia que é completamente, irrefutavelmente impossível de hackear. Muito inteligentemente, não se baseiam simplesmente em ser muito complicados para que os hackers se incomodem, mas utilizam os princípios fundamentais do universo, os princípios da superposição e da incerteza quânticas. Sabemos que as partículas, embora pareçam sólidas e imutáveis aqui no mundo normal, comportam-se de maneira muito estranha, a um nível suficientemente pequeno. Especificamente, elas se comportam como partículas e ondas ao mesmo tempo. Agora, você pode medir a posição de uma partícula, mas teria dificuldades para determinar seu momento. Por outro lado, o momento de uma onda é bastante fácil de medir, mas você teria que se contentar em medir seu comprimento de onda, em vez de sua posição exata. O resultado disso é que não podemos realmente conhecer a velocidade e a posição das partículas em nível quântico ao mesmo tempo. Pelo menos, não com um bom grau de incerteza.
Isso é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg e é um fato comprovado da física quântica. Curiosamente, também sabemos que, uma vez que as partículas são observadas, elas se estabelecem em um dos dois estados. Foi demonstrado, através de experimentos, como o da dupla fenda, que uma única partícula pode viajar por múltiplos caminhos ao mesmo tempo, e só se decide por um ou pelo outro, uma vez que interage com ele. Até então, viaja por ambos os caminhos no que é conhecido como superposição, esquerda e direita, como o famoso gato de Schrödinger, que não está nem vivo nem morto, até que a caixa seja aberta e ele seja visto. Estes princípios da física quântica fazem com que, uma vez que uma partícula é observada, ela se comporte de maneira diferente de quando não é observada. E no início da década de 1980, os cientistas perceberam que podiam incorporar isso em uma forma muito segura de enviar chaves de criptografia. Se a chave de criptografia fosse convertida em algo físico, uma corrente de fótons, por exemplo, e um método suficientemente engenhoso fosse idealizado, seria possível, através da estatística, ver se os fótons tinham sido observados ou não entre o remetente e o receptor da chave. Em outras palavras, seria possível ver se algum hacker astuto tinha interceptado a chave de criptografia em trânsito. A tinha anotado e depois a tinha devolvido ao seu destinatário original, esperando passar despercebido. De acordo com os princípios da superposição quântica, no momento em que tal observação ocorresse, a chave seria sutilmente alterada, e essa alteração poderia ser detectável com o conhecimento adequado. E o conhecimento é poder. Se você sabe se sua chave de criptografia é observada ou não, pode adiar o envio da mensagem privada, até que tenha confirmado que tem uma chave não observada. A mensagem em si pode ser transmitida de forma segura, através dos canais habituais. Isto é brilhante. É claro que fazer com que as partículas viajem longas distâncias em um estado de superposição não é realmente muito fácil. Se elas colidirem com um átomo no caminho, a superposição poderia colapsar. Mas os cientistas perceberam que este problema poderia ser minimizado se a maior parte do trajeto fosse realizada em um vácuo perfeito, ou, em outras palavras, se as partículas pudessem ser transmitidas através do espaço. E é a China que levou esta teoria à realidade pela primeira vez. Há apenas um mês, no momento de escrever isto, no 19 de março de 2025, cientistas chineses anunciaram que tinham batido um recorde no uso de um satélite para distribuir uma chave quântica entre Pequim e uma universidade sul-africana perto da cidade do Cabo. Para fazê-lo, utilizaram um diminuto microsatélite chamado MOSI, que enviou pares de partículas entrelaçadas através da enorme distância de 12.900 quilômetros. Cada par entrelaçado individual tinha um risco de colapsar na rota, mas com pares suficientes, os destinatários em cada extremidade podiam comparar partes do seu código e verificar estatisticamente que as suas partículas, e portanto a chave que portavam, estavam observadas ou não observadas. MOSI pesa apenas 23 quilogramas, uma ordem de magnitude menor do que as tentativas anteriores de um satélite quântico. E a conclusão bem-sucedida de sua missão abre o caminho para toda uma rede distribuída de satélites quânticos interconectados que transferem chaves quânticas por todo o mundo para que as pessoas possam enviar mensagens com segurança. Imaginem um mundo onde cada transação financeira, cada e-mail e toda a internet fossem completamente impossíveis de hackear, onde a verdadeira privacidade fosse um fato garantido
da vida graças à criptografia hermética. Para aqueles que valorizam tal privacidade, será uma utopia. Ou será? É tudo bom demais para ser verdade? Há uma faceta disso que me faz duvidar e que ninguém parece estar abordando. A distribuição de chaves quânticas funciona através de satélites que distribuem chaves quânticas, que são completamente impossíveis de hackear. Tudo bem. Mas notem o que estou dizendo. Elas distribuem as chaves, não as mensagens em si. Em minha pesquisa sobre este tema, tenho visto repetidamente a afirmação de que as mensagens criptografadas podem ser enviadas com segurança através dos canais normais, porque se pode confirmar, através da distribuição de chaves quânticas, que ninguém interceptou sua chave. A razão pela qual fazem isso é porque a tecnologia quântica ainda não é muito boa para enviar grandes quantidades de dados. Uma chave está bem, mas um arquivo maior é enviado melhor por meios convencionais. Isso é muito inteligente e parece logicamente muito sólido. Mas quão mais seguro é isso dos métodos de força bruta do que a criptografia atual? Os métodos de força bruta funcionam adivinhando chaves uma após a outra. Não funcionam interceptando chaves. Certamente, existem métodos de hacking que funcionam tentando interceptar a chave, já que isso é muito mais fácil do que o vasto poder computacional exigido pela força bruta. Mas se você tem acesso a um computador potente o suficiente, não encontrei uma explicação de por que você se importaria se a chave é quântica ou não. De qualquer forma, é a própria criptografia a defesa, não o quão bem você escondeu a chave. Também imagino um mundo onde os hackers não se importam se são notados ou não. Embora isso significasse que a mensagem secreta nunca foi enviada porque nunca foi encontrada uma chave segura, se os hackers simplesmente mantivessem a vista em um satélite, eles efetivamente negariam o uso desse satélite ao seu proprietário. Os ataques de negação de serviço são um método nefasto que os hackers utilizam para obrigar as pessoas a dar-lhes o que querem. Imaginem se seu satélite quântico, enormemente caro, pudesse se transformar em um pedaço de metal inútil, porque muitas mensagens estavam sendo interceptadas. Mas voltemos à primeira preocupação. Certamente, poderia ser apontado que a maioria das pessoas não tem acesso a supercomputadores potentes. Portanto, para o hacker médio, os métodos de força bruta simplesmente não são uma opção. Mas uma nova tecnologia está se aproximando que poderia mudar tudo isso. E também está utilizando essa palavra mágica, quântica. Os especialistas acreditam que o primeiro computador quântico disponível publicamente está a apenas uma década ou algo assim de distância. É provável que os computadores quânticos não substituam todos os computadores clássicos. São um pouco especializadas e algumas tarefas cotidianas gerais, como navegar pela web, são na verdade tão rápidas em um computador clássico quanto em um quântico. Mas graças à capacidade de um computador quântico de calcular utilizando CQITs, que podem estar em uma variedade de superposições ao mesmo tempo, em vez de apenas bits, que podem ser 1 ou 0. Existem certas tarefas específicas para as quais os computadores quânticos são muito mais rápidos, assustadoramente rápidos, inquietantemente rápidos. E uma das tarefas para as quais se acredita que serão muito melhores é a de forçar a criptografia. Esta não é uma tecnologia hipotética. Os computadores quânticos já estão aqui nas mãos de poderosas corporações e governos. Em 2015, o Google afirmou que seu computador D-Wave havia demonstrado ser 100 milhões de vezes mais rápido na realização de certas tarefas do que um computador de mesa normal,
Como referência, supostamente fez em 1 segundo o que a um computador normal levaria 10.000 anos. Pensem nas implicações disso. A criptografia moderna só está a salvo dos métodos de força bruta, porque a criptografia é tão complexa hoje em dia que a um computador levaria milhares de anos para decifrar todas as possibilidades de chaves. Mas o que acontece quando os supercomputadores quânticos caem nas mãos de todos os hackers? Quando esses métodos de criptografia, elogiados por serem seguros, porque levariam milhares de anos para serem hackeados, podem ser decifrados em momentos. De repente, nenhuma criptografia normal é segura. Isso não sou apenas eu sendo alarmista. O governo dos Estados Unidos também teme isso. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, uma agência dentro do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, está tão preocupado com a chegada desta tecnologia que está dizendo às empresas para começarem a se preparar agora, mudando a natureza fundamental de suas criptografias. Afinal, embora os computadores quânticos ainda não estejam aqui, não há nada que impeça os hackers de coletar mensagens criptografadas e dados financeiros agora e depois, simplesmente guardá-los até que chegue o dia em que possam obter seu novo computador quântico das lojas. As senhas, as transações financeiras e certas mensagens confidenciais continuarão sendo às vezes relevantes dentro de 1 década. E uma vez que todas essas mensagens forem decifradas com facilidade, uma onda de crimes e segredos expostos se espalhará por todo o mundo. Mas há esperança. O NIST tem elaborado uma defesa contra a ameaça que a computação quântica representa. E esta defesa não reside em chaves quânticas impossíveis de hackear, mas em algo mais mundano. Algoritmos. Sim, semelhante em ideia aos algoritmos que já estão protegendo a criptografia. No entanto, em vez de proteger as mensagens codificando-as com problemas matemáticos complexos, que demorarão muito para serem resolvidos, o NIST está preparando 5 algoritmos para os quais não importa quanto poder computacional se tenha. Por exemplo, seu padrão FIPS 204 utiliza reticulados matemáticos, pontos no espaço com um número arbitrário de dimensões para trabalhar. A chave requer que um padrão particular seja encontrado dentro do reticulado, como localizar o caminho específico em um labirinto de 5 dimensões. Como não existe um algoritmo matemático conhecido que possa encontrar este caminho de forma eficiente, não há um algoritmo que possa ser dado a um computador quântico. Eles lutam com as dimensões adicionais e não podem resolver o problema mais rápido do que um computador clássico. Para dizer de forma simples, não importa quão fortes sejam seus músculos se você não sabe onde martelar. FIPS 204 é um exemplo de um algoritmo resistente à quântica ou pós-quântico. E voltamos aonde começamos. Uma nova tecnologia surgiu, e tanto os hackers quanto os especialistas em criptografia recebem os mesmos brinquedos novos. Cada um alcança avanços massivos em seu campo. Mas assim como com o boom dos computadores, a situação se estabiliza. Os computadores ameaçaram a privacidade, mas depois, finalmente a restauraram. A tecnologia quântica melhora a privacidade e encontra novas formas de ameaçá-la. O ciclo da história se repete com os desenvolvedores, criando novos algoritmos, e os hackers tentando encontrar pontos fracos. E cada sucesso de um lado impulsiona o outro a se esforçar ainda mais. Então, os satélites quânticos inauguraram uma era onde a privacidade é garantida? Duvido muito. Mesmo que a chave seja completamente segura, os hackers sempre podem encontrar outra forma de entrar. Mas, igualmente,
A computação quântica derrubou todas as defesas e pôs fim ao segredo para sempre. Também me encontro cético. A força bruta logo poderia ser mais eficaz como ferramenta de hacking. Mas as empresas e os governos já estão se voltando para novas defesas que podem suportar a tempestade que se aproxima. Mas quem pode ter certeza? Neste momento, o futuro está em uma espécie de superposição própria, ao mesmo tempo seguro e inseguro, privado e público. E assim como todas as coisas quânticas, essa superposição só entrará em colapso uma vez que seja observada em primeira mão. Em um dia, há 35 anos, uma coleção de átomos e partículas se combinou em uma estrutura discreta e complexa que, de alguma forma, era mais do que a soma de suas partes. Os elementos envolvidos foram principalmente oxigênio, 65% da massa total para ser exato. Mas a estrutura também incluía 18,5% de carbono, 9,5% de hidrogênio, 3,5% de nitrogênio e um toque de cálcio e fósforo. Estes elementos se combinam em nosso universo o tempo todo. Mas o surpreendente desta estrutura em particular é que um dia se levantou e se identificou com o nome de Alex McCowan. Fui eu. O mesmo aconteceu aos elementos que te formaram a ti e a todos que conheces, e aos elementos que compõem todos os que viveram. O que, se pensares, é decididamente estranho. Como é que o que é essencialmente um monte de rochas, ar, água e produtos químicos tem um sentido de identidade? E, no entanto, de alguma forma, foi isso que aconteceu. A consciência surgiu do pó e aparentemente continua a surgir. O que levanta a questão: onde exatamente a consciência entrou nesta equação? No final, com um cérebro humano completamente desenvolvido, com um cérebro animal, uma planta, uma única bactéria. Ou podemos afirmar que se a matéria pode ser consciente, um único átomo de matéria também é consciente? Eu sou Alex McCowan e estás a ver Astram. Acompanha-me hoje pela toca do coelho, enquanto entramos no país das maravilhas que é a consciência, as nossas melhores teorias sobre como surge, e enquanto tentamos responder a uma simples pergunta. Pode uma partícula ser consciente? Para começar, reconhecerei que, à superfície, isso parece uma pergunta frívola. A maioria das pessoas tem um instinto bastante bom sobre o que é consciente e o que não é. Tu és consciente. Afinal, tens um sentido de identidade. Tomas decisões e consideras a informação que os teus sentidos te trazem e atribuis valor ao que experimentas. Parafraseando um famoso filósofo chamado René Descartes, não podemos duvidar da nossa própria consciência porque, caso contrário, quem estaria a duvidar? Penso, logo existo. Além disso, geralmente estamos bastante seguros da consciência dos outros humanos que nos rodeiam. Embora não possamos ver dentro das suas cabeças, geralmente podemos atribuir-lhes a mesma capacidade de pensamento e experiência que desfrutamos, exceto, claro, quando estão no outro lado do espectro político que nós. Mas os nossos instintos começam a ser um pouco mais hesitantes depois disso. Perguntou-se aos investigadores em comportamento animal, numa pesquisa, se acreditavam que os animais que estavam a estudar eram conscientes. Embora 92% dos inquiridos se tenha mostrado feliz em dizer que os primatas não humanos eram conscientes, apenas 73% estendeu este atributo a outros mamíferos. Para os polvos, reduziu-se a 64%. Aves, 61%. E para os insetos, apenas 51% dos investigadores inquiridos acreditava que tinham um sentido intrínseco de si mesmos. É provável que a população em geral sinta algo similar. No entanto,
Aqui já nos desviamos para o grande problema da consciência, a crença e os sentimentos. A pesquisa anterior baseou-se no instinto dos entrevistados, já que a experiência consciente é muito difícil de provar. Apenas considerem o debate em torno de se a inteligência artificial conta como consciência quando pode imitar os humanos de maneira bastante convincente. É consciente uma mensagem gravada, uma nota escrita? Tudo isso dificilmente é uma base sólida para a boa ciência. Precisamos de algo um pouco mais preciso e mensurável, se quisermos responder se a matéria mesma pode possuir consciência, o que é desafortunado, já que atualmente não existe tal prova. De fato, há muito pouco consenso entre filósofos e cientistas cognitivos sobre o que é realmente a consciência ou a qualia. Instâncias de experiência consciente subjetiva, como a chamam. Há muitas teorias sobre como a obtemos. A teoria do espaço de trabalho neuronal global aponta que partes particulares do cérebro se iluminam quando pensamos em certas coisas. Atribui a consciência a estas áreas, as partes do cérebro que realizam o pensamento da parte frontal do cérebro. Aponta que só podemos perceber uma coisa de cada vez, no palco da nossa mente. Por exemplo, já viram a ilusão de ótica do vaso e do rosto? Se olharem para esta imagem, podem ver um vaso ou podem ver um rosto, mas a sua mente pisca entre as duas interpretações sem tentar ver ambas simultaneamente. A consciência é um palco e apenas um número limitado de coisas pode ter proeminência lá de cada vez. No entanto, outra teoria destacada, chamada teoria da informação integrada, toma um caminho diferente. Afirma que a consciência é um produto da informação e, portanto, a consciência não se forma nas partes do cérebro que realizam o pensamento per se, mas nas partes do cérebro que realizam a percepção. Um grupo de informação grande o suficiente que pode influenciar-se a si mesmo sempre será consciente. Segundo esta teoria, um caso de estudo interessante que apoia esta ideia é o que acontece contigo quando estás dormido ou inconsciente. Agora, poderias considerar que a consciência é a tua capacidade para perceber eventos, avaliá-los, formar opiniões sobre eles e depois tomar decisões sobre o que fazer a respeito. Mas mesmo quando estamos a dormir, quando estamos inconscientes, esta capacidade não desaparece por completo. Por exemplo, o que acontece quando fazes cócegas no nariz a uma pessoa que dorme? Depois de alguns momentos de cócegas, poderiam mover-se para afastar a tua mão, ou pelo menos mover a cara para evitar. Pode-se dizer que você possui consciência mesmo neste cenário? Esta não é a única instância em que nossos cérebros pensam em voz baixa, por trás da cortina, por assim dizer. Foi descoberto que algumas pessoas com deficiência visual possuem algo conhecido como visão cega. São cegos. Não têm consciência consciente da visão ou de nada ao seu redor. E, no entanto, as vias neurais em seu cérebro que transportam informações visuais ainda estão intactas. Como resultado, pacientes com visão cega podem navegar por salas sem esbarrar nas coisas, apesar de não conseguirem perceber o que há. Seu cérebro sabe para onde ir, mesmo que eles não saibam. A consciência é mais do que apenas os pensamentos de nível superior que experimentamos. Apesar de todos os avanços em exames cerebrais que ocorreram ao longo dos anos, ainda não está claro qual dessas teorias sobre as origens da consciência está correta, se é que alguma está, porque nenhuma realmente explica a natureza da própria consciência. Sim, eles podem tentar explicar onde isso acontece no cérebro, mas o que realmente é, isso ainda está em debate. O que nos leva de volta à nossa pergunta original. As partículas podem ser conscientes?
Se não há consenso entre os pesquisadores que estudam esse fenômeno, parece que devemos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Vamos tentar reduzir o que entendemos pela palavra consciência. Quanto pensamento deve ocorrer antes que possamos dizer que algo é consciente? Geralmente, somos bastante generosos a esse respeito. Se estamos contentes em dizer que até mesmo bebês pequenos são conscientes, mesmo que os pensamentos que eles possam estar pensando sejam um pouco mais do que feliz, feliz, o que é isso? Triste. Então parece que não são necessários muitos pensamentos antes que possamos chamar algo de consciente. De fato, se você olhasse para uma rocha e pudesse demonstrar com absoluta certeza que ela pensou em um único pensamento, acredito que é razoável dizer que, por um momento, essa rocha possuiu pelo menos uma pitada de consciência. Segundo, vamos descrever o aparato da consciência. Como já foi aludido, a consciência é um produto do cérebro. É provável que você tenha uma sensação inata disso. Considere todo o seu corpo e pergunte-se: onde você está nesse corpo? Olhe para suas mãos. Olhe para seu peito, suas pernas. Esses lhe pertencem. E sim, você pode controlá-los. Mas é aí que você está? A parte de você que é consciente? Improvável. A maioria das pessoas, quando questionadas sobre isso, diria que seu eu central existe no espaço atrás de seus olhos. Ou seja, exatamente na mesma localização que seu cérebro. E isto faz sentido. Tire o cérebro e o corpo já não está vivo. Cessa toda a atividade cerebral e a sensação de si mesmo desaparece por completo. A experiência consciente está conectada à atividade cerebral. E o que é exatamente a atividade cerebral? Impulsos elétricos que se movem através de neurônios. Cada vez que pensamos, os neurônios estão se ativando. Podemos não ser capazes de explicar exatamente por que isso leva à consciência humana, mas é isso que a evidência indica que está acontecendo. Então, quantas neurônios são necessárias antes que possamos dizer que estamos pensando um pensamento? 1 bilhão, 1 milhão, apenas uma. Isso parece depender do seu próprio ponto de vista pessoal. Que limiar de atividade é necessário antes que você esteja disposto a dizer que algo é consciente? Há uma linha que algo deve cruzar? Ou é uma escala onde qualquer coisa acima de zero é suficiente? Você mesmo terá níveis variáveis de atividade cerebral entre o sono e a vigília. Você está consciente e inconsciente, ou possui um certo nível de consciência o tempo todo? Talvez a resposta seja realmente que a consciência é um espectro, tal como postulam os teóricos da TI, Teoria da Informação Integrada. E se estamos dispostos a aceitar que apenas um único pensamento, ou mesmo uma única neurônio que se ativa é necessário, antes que possamos concordar que algo é consciente, ainda que mal, então se torna possível concluir que a consciência deve estar presente em quase tudo o que existe, qualquer coisa que transporte impulsos elétricos. Isso bem pode incluir coisas que não têm cérebro de forma alguma. E até onde mais isso desce? Se afirmamos que uma única neurônio que se ativa representa uma partícula infinitesimal de consciência, devido aos processos químicos e elétricos que ocorrem dentro dela, isso significa que podemos ir ainda mais fundamental com a consciência? Uma neurônio se ativa quando a carga elétrica muda, provocando a ativação de um potencial de ação, enviando um sinal elétrico ao longo do axônio. Se esse sinal elétrico é a fonte da consciência, isso significa que a consciência existe devido aos elétrons e aos íons em si? Outras coisas com elétrons em movimento também são ligeiramente conscientes? Fiação que transporta eletricidade? Átomos que reagem quimicamente entre si, trocando elétrons e alterando sua carga?
Ou vamos ainda mais fundo até o nível quântico? Sabemos que as partículas existem em um estado de superposição, até que algo aconteça que colapse a função de onda e uma partícula seja forçada a decidir se está aqui ou lá. Ela está realmente decidindo naquele momento? Empregando um pequeno nível de consciência? Não sei. Isto é pura especulação neste ponto, já que a ciência não tem uma ideia universalmente acordada do que causa o colapso da função de onda. Tudo o que sabemos é que acontece. E, curiosamente, acontece em algum lugar entre o início da propagação da função de onda e quando algo se torna conscientemente consciente dessa função de onda, de uma maneira que a mede. Faça o que quiser com essa informação. A consciência na escala das próprias partículas é certamente estranha de se considerar, mas há alguns físicos de peso hoje em dia que estão abertos a que os efeitos quânticos desempenhem um papel importante na consciência, incluindo o prêmio Nobel Roger Penrose. Existe até um termo oficial para isso: panpsiquismo, o conceito de que tudo contém pelo menos uma pequena porção de consciência, que é a forma como a consciência pode surgir da matéria em primeiro lugar. E o que é você, se não partículas organizadas que você consumiu ao longo da sua vida? Parece contrário ao senso comum, mas o mesmo acontece com muitas das leis do universo. Estranho ou não, tem vantagens sobre a alternativa, que me parece um pouco preocupante. Quando dizemos que é necessário algum tipo de limiar, antes que estejamos dispostos a dizer que algo é consciente, há muita margem para sermos arbitrários em onde exatamente colocamos esses limites. Poderíamos dizer que tudo o que tem cérebro é consciente, animais e humanos. Poderíamos dizer que todos os humanos são conscientes e todos os animais não são. Mas, de maneira preocupante, um humano mais inteligente com mais poder cerebral e mais neurônios disparando poderia decidir que cada humano com menos neurônios disparando do que ele não passa no teste de consciência. Ou talvez um dia descobramos uma forma de vida alienígena e nos encontremos na inquietante posição em que nenhum humano é inteligente o suficiente ou possui o limiar correto de atividade elétrica em seu cérebro para ser considerado consciente de acordo com a definição de um alienígena. Pode uma partícula ser consciente? Certamente, não creio que os átomos andem pensando que os elétrons já não são o mesmo que nos velhos tempos, ou que os prótons sintam que os nêutrons são um pouco sem graça. Mas se toda a nossa consciência se deriva desses elementos fundamentais da física, e ainda não encontramos algum ingrediente extra além disso, então é a ideia de que as partículas são conscientes realmente tão descabida? Pelo menos um pouquinho. Naturalmente, seria impossível de medir. Mas nesse sentido, as partículas estão em boa companhia. Atualmente, é cientificamente impossível provar que algo ou alguém em todo o universo é consciente, com apenas uma exceção: tu. Cientificamente, não podes provar a consciência em ninguém mais. Então, quantas pessoas queres incluir no clube? Quais são os teus pensamentos sobre a consciência? São todas as partículas conscientes? Se não, o que é a consciência e de onde vem? Se gostas deste tema, há um similar que eu gostaria de fazer em um vídeo sobre o livre-arbítrio. Realmente não entramos nisso neste roteiro, mas é um tema fascinante. Avisa-me nos comentários abaixo se isso é algo que gostarias de ver. Pode a informação viajar para trás no tempo? É o tipo de coisa que seria realmente útil se fosse verdade. Poderias dizer ao teu eu passado para não comer aquele burrito que não lhe fez bem, ou poderias revelar a ti mesmo os números ganhadores da lotaria, mas simplesmente não acontece.
Apenas os paradoxos resultantes fariam com que todo o assunto fosse ridículo. No nosso universo, o tempo sempre parece fluir em uma direção, para a frente. A ideia de viajar para trás no tempo, ou mesmo simplesmente comunicar com o teu eu passado, parece tão extravagante que é impossível que seja verdade. Então, por que é que a nível quântico a informação parece estar a fazer precisamente isto? O quê? Não notaste que as partículas se comunicam para trás no tempo? Bem, talvez precisemos falar sobre o quão estranha é a mecânica quântica. É um efeito que, se compreendido, algum dia poderia nos trazer tecnologias como a comunicação mais rápida que a luz ou a viagem mais rápida que a luz, pelo menos se de alguma forma pudéssemos aproveitá-lo. Mas mesmo que não possamos, é uma visão inegavelmente estranha do mundo invisível que nos rodeia. Eu sou Alex McCohen e estás a ver Astram. Estão prestes a ver alguns experimentos do mundo real que são incrivelmente estranhos. E se no final deste vídeo gostaste do que aprendeste, não hesites em dar gosto a este vídeo e subscrever o canal. Simplesmente, por favor, não quebres a causalidade quando o fizeres. Então, o que quero dizer com partículas que viajam para trás no tempo? Segundo todos os indícios, não parece possível. Em vídeos anteriores, mencionei que os objetos exigiriam energia infinita para ir rápido o suficiente, mesmo para atingir a velocidade da luz. Então, como poderia algo ir tão rápido a ponto de reverter a direção habitual do tempo e chegar a um destino não apenas instantaneamente, mas antes de partir? Nem mesmo a luz pode fazer isso, e é o mais rápido que conhecemos. Bem, esta regra de que nada viaja mais rápido que a luz é maiormente verdadeira para o universo em escala macro em que vivemos. E por escala macro, refiro-me a tudo o significativamente maior que um átomo. Mas o físico John Stuart Bell notou uma exceção a esta regra quando se trata de partículas quantum entrelaçadas. De acordo, então comecemos por aí. O que é uma partícula quantum entrelaçada? Na física quântica, é possível atingir duas partículas de tal forma que fiquem vinculadas para que, ao medir uma partícula, você aprenda coisas sobre a outra. Por exemplo, se você sabe que as partículas originalmente tinham um total de 0 momento e aprende o momento de uma das partículas recém-entrelaçadas quantum, você sabe que o momento da outra partícula será o reverso exato, garantindo que o total continue sendo 0. Efetivamente, ao medir uma partícula, você pode aprender coisas sobre a outra. Isso também funciona para outras propriedades das partículas, como a posição, a polarização ou o spin. Na superfície, não há nada de muito estranho nisso. Não é diferente de eu me encontrar com um amigo e discutir nossos planos para a noite. Concordamos em sair e concordamos que eu pagarei a noite e meu amigo não. Então, não importa quão longe vamos em nossa saída noturna, ou mesmo se em algum momento nos separamos, eu sei que pagarei e meu amigo saberá que ele não o fará. É assim que Einstein pensava que funcionava. Só que acabou que Einstein estava errado, porque acontece que meu amigo e eu não discutimos de antemão quem pagaria. E o mais estranho de tudo, ainda estamos de acordo um com o outro de qualquer forma, 100% das vezes. Não importa quão separados estejamos. Isso é o estranho do entrelaçamento quântico e da física quântica em geral. Gostamos de pensar nas partículas como se tivessem propriedades fixas. No entanto, nosso primeiro experimento alucinante mostra que as partículas só têm propriedades quando você detecta essas propriedades. Até então, elas são algo vagas sobre toda a questão das propriedades. Em vez disso,
Elas apenas se baseiam em probabilidades conforme definido por uma equação de onda quântica. Isso não faz sentido intuitivamente. Olhar para algo não deveria ser o que lhe dá propriedades, certo? Bem, como você saberia? Se uma árvore cai na floresta, faz barulho? De acordo com a física quântica, não necessariamente. Vamos falar sobre o primeiro experimento alucinante, o experimento de Bell. A matemática para isso é bastante complicada, mas tenham paciência comigo. Vale a pena a jornada. O experimento foi primeiramente conceptualizado por John Stuart Bell, que queria saber se as partículas realmente tinham propriedades secretas que carregavam consigo, conhecidas como variáveis ocultas, ou se realmente estavam inventando algumas coisas na hora. Notou um fato matemático interessante sobre o spin das partículas. Antes de continuar, provavelmente deveria mencionar que o spin quântico não é o mesmo que o spin normal. Enganosamente, o spin quântico na realidade define se uma partícula é influenciada, empurrada ou puxada por um campo magnético. O nome não é importante, mas é importante ter em conta que estas partículas na realidade não estão a girar e, portanto, podem ter diferentes valores de spin em quase qualquer direção. Agora tomemos duas partículas quanticamente entrelaçadas e digamos que dispusemos que o seu spin some um total de 0 entre elas. Isto significa que se uma partícula fosse atraída por um campo, a outra será empurrada por ele numa quantidade igual ao longo dessa direção, com o entendimento de que isto não te diz nada sobre o seu spin em outras direções. Uma das características do spin quântico é que, se medirmos o spin de uma partícula entrelaçada em qualquer direção dada, digamos cima e baixo, terá uma probabilidade de 50% de estar a girar para cima e uma probabilidade igual de 50% de estar a girar para baixo. Mas lembra-te, uma vez que meças a outra partícula entrelaçada, terá uma probabilidade de 100% de girar na direção oposta à primeira partícula. Só com este facto, não há forma de saber se as duas partículas já conheciam o seu spin, ou se de alguma forma o estão a decidir no momento, e lhe estão a conferir entre si agora que lhes foi perguntado. Mas Bell notou algo inteligente ao fazer uma pergunta inteligente. Se me disses duas partículas quanticamente entrelaçadas de duas direções selecionadas ao acaso, quais são as probabilidades de que o seu spin para diferentes direções coincida? Agora definamos que em qualquer momento uma partícula está a girar para um detetor. O seu spin é para cima e em qualquer momento está a girar para longe de um detetor. O seu spin é para baixo. Quais são as probabilidades de que ambas as partículas estejam a girar para cima ou para baixo quando são testadas? E quais são as probabilidades de que contrastem? Formalizemos isto com um pequeno experimento. Aqui temos duas partículas entrelaçadas, com 3 detetores, que leem o seu spin em diferentes direções. Se as partículas A e B forem lidas com o detetor superior, então um dos seus spins será para cima e o outro será para baixo. Estão entrelaçadas. Isto é o que vimos anteriormente. No entanto, se a partícula A for lida com o detetor superior, enquanto a partícula B for lida com um dos outros dois, estas duas direções de spin não são opostas. Então, a partícula B tem flexibilidade na direção em que vai. A física quântica afirma que as partículas estão inventando seus atributos no momento. Então, uma vez que você mede o spin da partícula A usando o detector superior, era um 50-50 se o spin na outra partícula, usando um dos outros detectores, coincidiria ou contrastaria.
Mas isto não é o que a física clássica previu. Deixe-me mostrar o que quero dizer. A física clássica afirma que as partículas carregam consigo informações secretas que definem seu spin em qualquer direção dada. Assim, para nossas 3 direções testadas, cada partícula já teria um valor. Elas não estão inventando isso no momento. Digamos hipoteticamente que a informação oculta de nossas partículas indica cima-baixo para a partícula A e baixo-cima para a partícula B. Já que B deve ser oposta a A para cada uma das direções 1, 2 e 3. Escolhamos um detector aleatoriamente para A. Selecionamos o detector 1. O detector 1 nos diz que A está girando para cima. Agora, selecionemos um detector aleatoriamente para a partícula B. Selecionamos o 1 lá também. Este detector nos dá uma leitura de baixo. 1, 1, cima, baixo. De fato, podemos traçar todos os resultados possíveis deste processo de seleção aleatória no gráfico. Há 9 resultados possíveis, se você medisse apenas a partir de 2 detectores em um dado momento. 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 2 e assim por diante. Para cada uma destas possíveis seleções, temos resultados de variáveis ocultas fixos que já conhecemos porque hipoteticamente os definimos antes. Vamos completá-los. Agora, é claro, se você detectar partículas usando o mesmo detector em ambas as partículas, obterá um resultado contrastante, porque elas estão entrelaçadas. Mas não estamos interessados nestes resultados. Tanto a física clássica quanto a quântica concordam nisto. Então, vamos eliminá-los. Quais são as probabilidades de que 2 detectores diferentes para as partículas A e B vejam o mesmo resultado? E quais são as probabilidades de que difiram? Lembre-se, a física quântica esperava que fosse 50-50. As partículas estão inventando seus valores no momento. Então, é perfeitamente aleatório o que escolherão, já que não estão confinadas pela regra oposta aqui. Mas nesta tabela, a física clássica diz que os resultados contrastantes só ocorrem 1/3 das vezes. As outras vezes são ambos para cima ou ambos para baixo. Se fizermos isto muitas vezes, atribuindo diferentes direções cada vez, e ignorarmos as exceções, por exemplo, onde os spins das partículas são todos cima-cima-cima ou baixo-baixo-baixo. Uma vez que os números são processados, o importante a tirar de tudo isto é que, segundo a matemática, a física clássica prevê um resultado coincidente 55% das vezes, enquanto a física quântica continua a prever simplesmente 50%. Maldita seja a bela tabela. Esta diferença percentual foi a chave. Ao entrelaçar quanticamente partículas e executar este teste uma e outra vez, agora era possível ver que percentagem estava correta. E resultou que o vencedor foi a física quântica. As partículas aparentemente estavam inventando seus resultados de spin no momento. O que é assustador, porque não só põe em causa as nossas percepções da própria realidade, mas também significa que no momento em que uma partícula decidiu o seu resultado de spin, a sua companheira quanticamente entrelaçada soube instantaneamente que essa decisão tinha acontecido. Poderias testar ambas as partículas ao mesmo tempo, sem importar a distância, e este mesmo resultado voltaria. De alguma forma, a informação tinha viajado de uma partícula para a outra sem tempo, muito mais rápido que a própria luz. Assim, algo estranho já estava acontecendo aqui. Este resultado refutou as predições de Einstein e demonstrou que certa informação parece ir mais rápido que a luz. Mas podemos levar isto um passo mais além e fazer com que a informação retroceda no tempo. Há outro experimento conhecido como o teste de escolha retardada. O seu propósito principal era explorar a natureza fundamental da luz, se era uma onda ou uma partícula,
e averiguar quando decidia ser uma ou outra. Experimentos como o da dupla fenda tinham feito isto no passado com resultados mistos. Às vezes, a luz se comportava de maneira ondulatória, criando padrões de interferência nos detectores que só podiam acontecer se uma onda estivesse interferindo consigo mesma. Mas às vezes se comportava como uma partícula, atingindo apenas um único ponto em um detector. Mas o mais desconcertante de tudo, parecia mudar a forma como se comportava, dependendo de se estava observando o seu caminho através do espaço ou não. Se a luz podia percorrer múltiplos caminhos e ninguém estava observando para ver qual tomava, simplesmente passava por ambos como uma onda. Mas observada, passava apenas por um, como uma partícula. Este resultado já era suficientemente desconcertante e merece um vídeo por si mesmo. Mas no ano 2006, vários cientistas o levaram um passo mais além, fazendo uma pergunta interessante. O que aconteceria se se tentasse observar a luz depois que já tinha tido que escolher um caminho? Consideremos este experimento. É enviado um só fóton a um divisor de feixe com uma probabilidade de 50% de que se lhe permita continuar seu caminho pela trajetória 1 ou de que se reflita para cima pela trajetória 2. Uma vez em qualquer das trajetórias, o fóton ricocheteia em espelhos e ambas as trajetórias voltam a convergir aqui, onde é inserido o outro divisor de feixe. Mais uma vez, o fóton tem uma probabilidade de 50% de ir em qualquer direção, com a mesma possibilidade de chegar a um dos dois detectores. Se a luz fosse apenas uma partícula, enviar um único fóton para este experimento daria uma probabilidade igual de que chegasse a um detector ou ao outro. Não seria possível saber por qual caminho foi, já que os dois divisores de feixe o tornam impossível de saber. Mas sim, seria possível ver onde terminou. No entanto, isso não ocorre. Quando o segundo divisor de feixe está presente, a luz produz um padrão de interferência, o que indica que o único fóton passou por ambas as trajetórias, colidindo em última instância consigo mesmo, antes de seguir para ambos os detectores. Isso parece uma forte evidência de que a luz é uma onda. Certamente se comporta como tal aqui. Mas o que acontece se o segundo divisor de feixe for retirado? De repente, sabe-se por qual caminho a luz viajou. Se a luz chega ao detector superior, deve ter vindo da trajetória 1. Se chega ao detector lateral, deve ter vindo pela trajetória 2. E algo nesse conhecimento assusta a luz. Ela para de ir por ambas as trajetórias. E, de repente, cada fóton só chega a um detector. Aqui está a pergunta. O que acontece se o divisor de feixe for inserido depois que o fóton já começou, por uma ou ambas as rotas? É por isso que o teste é chamado de escolha retardada. Se a escolha de como exatamente se pretende detectar o fóton for atrasada, seja sabendo por qual caminho veio, ou tornando isso ambíguo, o que acontece com a luz? O que acontece é algo muito estranho. Quando este experimento foi realizado, foi feito várias vezes, com o divisor de feixe sendo inserido ou não de forma aleatória, mas sempre sendo inserido depois que o fóton havia entrado em uma ou ambas as trajetórias. E, no entanto, os resultados foram inequívocos. Se o divisor de feixe estava presente, o fóton repentina e, aparentemente retroativamente, parou de escolher um caminho. Se o divisor de feixe era retirado, o fóton parecia saber que seria detectado mais tarde e escolhia um caminho específico para se adaptar. De alguma forma, o fato de o divisor de feixe ser adicionado ou removido no futuro mudou o que o fóton fez no passado. Então, o que está acontecendo aqui? É realmente verdade
que as partículas de alguma forma viram o futuro? O experimento fez com que informações fossem enviadas de volta ao passado? Ou há algum outro princípio em jogo aqui que explica tudo isso, que dá conta da transmissão instantânea de informação entre partículas quânticas e permite que seja perfeitamente racional, que a luz possa viajar por um caminho ou por ambos ao mesmo tempo? Pessoalmente, inclino-me a pensar que isso é mais provável. Claramente, não entendemos o que está acontecendo aqui, mas é preciso admitir que se não entendemos o que está acontecendo, não há nada que diga que a causalidade não esteja sendo ignorada. De alguma forma, talvez a nível quântico, o tempo realmente é mais fluido do que é aqui no universo maior. Talvez o espaço e o tempo simplesmente não se apliquem lá embaixo. E talvez um dia alguém possa desenvolver uma teoria que permita que todos esses estranhos fenômenos finalmente façam algum sentido. Até então, só teremos que continuar fazendo a mesma pergunta. A informação pode viajar para trás no tempo? Até então, todos teremos que concordar em uma coisa. A física quântica é Estamos perto de 1000 membros no Patreon, e é muito emocionante ver nossa comunidade crescer. Se você quer vídeos sem anúncios, papéis de parede, e se juntar a uma comunidade de centenas que amam o espaço, inscreva-se abaixo para que finalmente possamos chegar a 1000. É mais que um número. É um marco para todos os que fizeram parte da jornada de Astram. Cada novo astronauta torna esta constelação maior, a conversa mais profunda e a experiência mais rica para todos. Assim, se você estava assistindo de fora, agora é o momento perfeito para se juntar à comunidade.